Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e apaixonado por futebol, então nesse projeto eu decidi unir esses dois temas. Aliás, gostaria de agradecer aos nossos ouvintes dos nossos primeiros episódios, tá? E gostaria de solicitar para quem está chegando agora que venha seguir o nosso projeto no Instagram, YouTube e Spotify para aumentar a nossa torcida. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre nações sem Estado, situações e como o futebol se apresenta para esses povos. Para iniciar, eu gostaria primeiramente de explicar o conceito de nação. Nação, então, basicamente é um grupo de pessoas que vão compartilhar questões culturais e históricas, no caso, idiomas, religiões, hábitos alimentares, costumes, entre outros, que acaba gerando um sentimento de pertencimento ao grupo. Outros dois conceitos importantes é os conceitos de Estado e território. O Estado é a instituição que representa os povos e administra o território, e território é a estrutura física delimitada e organizada por um povo. Então, quando nós unimos nação, Estado e território, esses três elementos eles compõem basicamente o que nós entendemos como Estado-nação. O Brasil é um exemplo de Estado-nação porque nós somos uma amálgama de povos, ou seja, nós somos uma mistura de vários povos diferentes que acabou formando um novo tipo de povo, que no caso é o povo brasileiro, né, ou a nação brasileira. O que acontece com as nações que não possuem um Estado? Elas acabam não possuindo um território. Tem até uma frase que eu utilizo bastante nas minhas aulas sobre nações sem Estado, que é: não há Estado sem nação, mas há nações sem Estado. No caso, vai surgir diversos problemas como a discriminação, perseguições, conflitos, isolamento social e até casos de violência. As nações sem Estado preocupam internacionalmente, principalmente quando os casos ficam extremamente violentos, algo que ocorre atualmente em todo o mundo. Alguns exemplos de nações sem Estado que podem ser citadas, nós temos os curdos, que é uma população extremamente numerosa que habita o Oriente Médio, estão espalhados entre Turquia, Síria, Iraque, entre outros territórios. Nós temos os tibetanos e os uigures, que são tensões que ocorrem atualmente na China. Nós temos os bascos e os catalães, que são tensões que ocorrem atualmente na Espanha. Nós temos os rohingyas, que é uma tensão que ocorreu em Mianmar, que hoje acabou obrigando populações inteiras a migrar para Bangladesh. Nós temos os chechenos, que são questões da Rússia. Nós temos os caxemires, que é uma tensão que envolve a Índia, o Paquistão e a China, lembrando que são países com armamentos nucleares. Nós temos os romanes, que estão espalhados pelo mundo, que de forma até comum são chamados de ciganos, e não poderia deixar de citar os palestinos, até por conta da questão geopolítica atual. Alguns países já passaram a reconhecer a criação do Estado da Palestina, o que acabaria tirando a Palestina desse conceito de nação sem Estado. E até utilizando o exemplo dos palestinos, para buscar entender melhor essa questão das nações sem Estado, como esse assunto, até mesmo pensando na questão geopolítica, ele é tenso, é conflituoso, ele é dificultoso. Lembrando que todos os continentes, exceto a Antártida, possuem conflitos ou tensões relacionados a nações ou povos sem território. Eu estou falando sobre povos que lutam diariamente para obter seus territórios, ao mesmo tempo enfrentando perseguições, o risco do desaparecimento cultural e guerras, algo que muitas vezes o tema nação sem Estado acaba escondendo de toda a comunidade internacional. O futebol ele acaba mostrando esse tema de forma muito marcante. Por exemplo, vocês sabiam que a FIFA tem mais países membros do que a ONU? Vamos utilizar um exemplo, a questão da Inglaterra, da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Esses quatro jogam as eliminatórias para a Copa ou a Copa do Mundo separados, mas para a ONU, esses quatro membros juntos formam o Estado-nação conhecido como Reino Unido. Outros exemplos de membros da FIFA que não são membros da ONU, nós temos Kosovo, que foi citado no último episódio sobre a Iugoslávia, que não foi reconhecido a sua independência por todas as nações do mundo. Então, Kosovo
ainda é uma questão bem delicada. Nós temos a Nova Caledônia, que é um território que pertence à França. Nós temos Curaçao, que vai jogar a próxima Copa do Mundo, que é um território que pertence aos Países Baixos. Nós temos Porto Rico, que é um território que pertence aos Estados Unidos. A Guiana Francesa, que é um território pertencente à França. Nós temos Hong Kong, que é um território pertencente à China. A Palestina, que não foi reconhecida por boa parte da comunidade internacional, mas tem uma seleção que é membro da FIFA, e nós temos o Tahiti, que é um outro território francês. Não esquecendo de comentar também que há outros territórios que também não são independentes, ou seja, pertencem a outros Estados-nações, como os Estados Unidos, Reino Unido, França, que têm seleções, mas não são independentes, tá? Ou seja, eles pertencem à FIFA, são membros da FIFA, mas não são membros da ONU. Curiosamente, nós temos também exemplos de nações soberanas que a FIFA não reconhece. Exemplos como o Estado Federado da Micronésia, as Ilhas Marshall, Kiribati, Palau e Tuvalu, que são membros da OFC, ou seja, a organização que cuida do futebol da Oceania. Nós temos Mônaco, que tem uma seleção que joga apenas amistosos. Curiosamente, nós temos um time de futebol chamado Mônaco, que joga o campeonato francês, mas a sua sede fica em Mônaco, mas como o país é muito pequeno, não tem a possibilidade de criação de uma liga nacional. Nós temos Nauru, que também pertence à Oceania, mas não tem uma seleção reconhecida pela FIFA. E por último, o Vaticano, que é formado apenas por trabalhadores do país. Mas existe alguma competição para nações sem Estado? Existe, e há uma organização que administra e afilia membros que são países sem soberania. A CONIFA, Confederação das Associações Independentes do Futebol, foi fundada em 2013 e sua primeira Copa do Mundo de Nações sem Estado foi realizada em 2014. Alguns exemplos de membros da CONIFA: nós temos a Ilha de Man, nós temos o Chipre do Norte, nós temos o Panjab, nós temos a Groenlândia, nós temos a Lapônia. Foram realizadas 3 edições da Copa do Mundo da CONIFA, em 2014, 2016 e 2018. Em 2020 não foi realizado, principalmente por conta da pandemia. Em 2025 a edição foi cancelada no Kurdistão por conta de questões conflituosas. Em 2014, o Condado de Nice ganhou da Ilha de Man, numa Copa realizada na Lapônia, mais precisamente na Suécia. O Condado de Nice é uma região que, ao longo da história, alternou muito entre as culturas italianas e francesas, mas é um território localizado na França. Em 2016, a Abecácia ganhou do Panjab, tanto que essa Copa foi realizada, aliás, na Abecácia, mais precisamente na Geórgia. Os abecácios são um grupo étnico minoritário localizado numa região ali da Geórgia, que acaba solicitando a sua independência desde a década de 90, que foi reconhecida por pouquíssimos países e até hoje luta para ser considerado independente para a maior parte da comunidade internacional. Entre esses países que reconhecem a Abecácia, nós temos a Rússia, por exemplo. Em 2018, a grande campeã foi a Transcarpátia, localizada num território ucraniano, mas com conflitos em relação à minoria húngara. Lembrando que ela ganhou do Chipre do Norte em jogos realizados na cidade de Londres, no Reino Unido. Uma dúvida, né? O Brasil tem algum membro? Sim, o Brasil tem um membro da CONIFA, que é a Federação Alternativa de Desporto do Estado de São Paulo, que tem como objetivo oferecer oportunidades para jogadores não profissionais. Então, nós chegamos ao final do nosso quarto episódio. Gostaria de pedir desculpas, primeiramente, a todos os meus ouvintes, que o ano letivo é muito puxado. Eu sou um professor em semana de fechamento, então isso acaba me sobrecarregando demais, principalmente no lançamento regular de episódios. Algo que será solucionado principalmente agora que eu estou para entrar de férias. Então, gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando desde o primeiro episódio e nos vemos no próximo episódio, certinho? Então, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau!